A hipertensão, mais conhecida como a pressão alta, atinge cerca de 30% da população adulta brasileira. E segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença é responsável por 40% dos infartos, 80% dos acidentes vasculares cerebrais e 25% dos casos de insuficiência renal. Nesta quarta-feira, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, o Instituto do Coração vai realizar uma campanha para alertar a população sobre os riscos da doença. Para falar sobre o assunto, comigo no estúdio, o diretor da Unidade de Hipertensão do INCOR, Dr. Luiz Aparecido Bortolotto. Olá, Dr. Luiz, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer. O que o INCOR planejou para esta quarta-feira? Então, a gente tem uma ação com vários profissionais de saúde, incluindo nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros e nutricionistas, para dar orientações aos pacientes de como prevenir e como fazer o diagnóstico de hipertensão e quais os cuidados para essa doença. Isso vai ser feito no metrô Butantã, das 9 às 17 horas. E nós também estamos apoiando, eu aproveito também para falar de uma outra ação, que é da Sociedade Brasileira de Hipertensão, no Conjunto Nacional, no mesmo horário, com os mesmos profissionais de saúde, com o mesmo perfil de orientação aos pacientes, aos indivíduos. E o fato de a hipertensão ser uma doença silenciosa, que só apresenta sintomas mais tardiamente, isso ajuda a piorar as estatísticas de infarto e derrames? Como você já mencionou, a hipertensão é o principal fator de risco para infarto e principalmente para derrame. E um ponto importante é porque realmente não dá manifestação à doença. Então, e o único jeito de diagnosticar é aferindo, medindo a pressão. Então, a gente sempre incentiva que essa aferição, essa medição da pressão tem que ser feita regularmente, principalmente nos pacientes de mais risco ou quem já tem antecedente familiar. Agora, qual que é o grupo mais vulnerável à doença? Então, quem tem antecedente familiar, pai, mãe hipertenso, avós, enfim, familiar mais próximo, os idosos, os obesos e os afrodescendentes. É o grupo de população que tem que ficar mais atento para esse tipo de avaliação. Uma pesquisa feita recentemente pelo Ministério da Saúde mostrou que as mulheres têm uma taxa aí um pouco maior de incidência dessa doença, né, doutor? Tem alguma explicação? Então, a gente tem que olhar com certa atenção essa pesquisa do Vigitel, porque é feita por telefone e a pergunta que se faz é se sabe ou não o diagnóstico. E aí a mulher sabe mais o diagnóstico que o homem, porque ela vai ao médico, ou ela vai ao ginecologista, procura mais atenção médica que o homem. Então ela sabe mais. No estudo de porcentagem não há muita diferença, é praticamente igual homem e mulher. E as crianças e jovens também estão apresentando quadros de hipertensão? O número tem aumentado? É uma preocupação nossa, porque como a própria pesquisa da Vigitel mostrou, há um aumento importante da obesidade nos últimos 10 anos, e isso tem um impacto nas crianças e adolescentes, onde a principal causa da hipertensão é a obesidade e sedentarismo. A vida corrida acaba contribuindo também, né? A má alimentação e a má alimentação é um pacote conjunto aí de coisas. Agora, doutor, a hipertensão não tem cura, né? Os remédios para controlar a pressão são o único tratamento? Você tem os meios que a gente chama de hábitos saudáveis de vida, então controlar o peso, quem for obeso, perder peso, consumir pouco sal na dieta, fazer atividade física regular, são medidas que ajudam no controle, além da prevenção da doença. E os medicamentos que precisam ser tomados realmente o resto da vida para poder evitar as complicações. A hipertensão não tem cura, mas tem controle, isso que é importante. Controlando, evita-se as complicações. A pessoa, vive bem, né? A pessoa pode viver bem, tomando seu remédio regularmente, fazendo avaliação médica e os hábitos saudáveis de vida, dá para se viver bem com menos complicação. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a tomar o remédio, ela vai ter que tomar essa medicação para o resto da vida. O resto da vida, porque não tem cura, mas tem controle, isso que é importante. Bom, apenas 29% das consultas médicas, mais um dado da pesquisa, apenas 29% das consultas médicas se faz a medição da pressão arterial do paciente. É importante que o paciente esteja atento a isso? É muito importante. Esse é um dado colocando-se as consultas médicas de várias especialidades, né? De várias especialidades.
Então, é importante que em qualquer especialidade, qualquer tipo de consulta, tenha uma aferição da pressão, porque é o momento que o paciente vai procurar um médico, qualquer que seja o motivo, ortopedista, ginecologista, etc. Então, uma aferição de pressão por um profissional de saúde ou o próprio médico ajuda a gente no diagnóstico precoce da doença. Uhum. Só para a gente destacar mais uma vez, doutor, os eventos que vão acontecer amanhã, para a gente reforçar. Tem o evento do INCOR, em parceria com a Via 4, que é na estação metrô Butantã, das 9 às 17, e o evento da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que o INCOR está junto, que é das 9 às 17 no Conjunto Nacional. E lá vão ser dadas essas orientações? Todas as orientações, prevenção, folders educativos e de como se alimentar melhor, fazer atividade física e prevenir essa doença. Ok, doutor. Muito obrigado pela Muito participação. obrigado pela atenção.